Boa, galera! Vamos falar hoje sobre senso crítico, uma tendência que nós temos de enviesar nosso pensamento por um lado, por um conforto emocional. E para isso eu vou usar uma metáfora sobre o aquecimento global. Não é sobre política, não é sobre aquecimento global, mas vamos colocar uma ideia aqui. Você já ouviu que o gado está aquecendo o planeta, né? Porque é muito gases que os animais produzem. Aí você vai ter uma galera aí que aceita isso muito bem. E você vai ter uma galera que nega isso facilmente. Normalmente a galera que nega até mesmo a existência do aquecimento global. E a galera que aceita a ideia do aquecimento global aceita de mão beijada que o gado tem alguma coisa a ver com isso. Não como se eu fosse a favor de um desmatamento para colocar gado em qualquer lugar, como se isso não tivesse problema nenhum. Não é isso. Você vai ver que quem promove a ideia de aquecimento global nunca tocou no ponto real do aquecimento global. Vou te perguntar aí, o que você acha que é o maior causador do aquecimento global? Você vai ter ouvido, você pode responder se você quiser nos comentários. Você vai aí ter ouvido que é o carro elétrico, são os carros, os veículos, a combustão, que é o gado e que é aí o desmatamento. Que realmente o desmatamento é uma coisa preocupante, mas nem de longe é uma das coisas mais preocupantes. E todo mundo que fala que esse é os motivos, esconde de você o real motivo, o motivo mais preocupante, a coisa que a gente mais deveria se preocupar. Aí você vai ver uma briga entre dois lados e nenhum dos dois lados tem ali convicção de falar aquilo que realmente é preocupante. E nós que estamos aqui ouvindo, temos a tendência, aqui que é o ponto do vídeo, tá bom? Temos a tendência de escolher ou negar que existe aquecimento global ou aceitar que, por exemplo, começar a produzir carro elétrico vai fazer alguma diferença. E convenhamos, se você começar a pensar um pouquinho, estudar um pouco, você vai ver que não faz sentido nenhum. Né? Porque primeiro, que para produzir carro elétrico tem que minerar o que vai ser feito das baterias, é uma devastação gigantesca para produzir essa bateria. Então, pera lá, quer dizer que para mim mudar uma coisa para preservar o meio ambiente, eu vou destruir o outro lado do meio ambiente. É esquisito, né? Primeiro, vamos lá, tocar no ponto. Ninguém fala, por exemplo, mesmo as pessoas que falam que não é a solução o carro elétrico, fala assim, gente, mas esse carro elétrico, ele vai ser movido na Europa a uma eletricidade que é produzida à base de carvão e à base de diesel. Nem esse pessoal está tocando no ponto. A Europa inteira é movida a energia produzida, a termoelétrica produzida, a queima de carvão, a queima de diesel. Agora, vamos parar para pensar. Você acha que se juntar todo o gado do mundo, todos os carros do mundo, tudo que há, chega perto a mover um continente inteiro, a eletricidade produzida a partir de carvão e diesel, que esse é o número um, não estou falando que o desmatamento não é preocupante, o ponto é, por que ninguém toca nesse assunto? E agora voltamos para o tema do vídeo. Por que fica entre um lado e o outro? Conforto emocional. Conforto emocional e conforto moral. Quer dizer que eu tenho a moral. Eu me preocupo com o meio ambiente. Só que se eu falar para você
que produzindo carro elétrico e diminuindo a quantidade de gado vai resolver, que é uma falácia muito grande, deve ter algum objetivo por trás disso aí, porque esse povo que fala disso não fala, por exemplo, que a Europa é movida a carvão e a diesel, é mais conveniente para mim. Quer dizer que eu posso levantar uma bandeira, eu posso ter um alívio moral, um alívio emocional, onde eu acho que eu fiz a minha parte. E aí fica fácil, aí eu me sinto confortável. Tá vendo? O bambu tá envergando, mas assim, eu vou comprar um carro elétrico, olha só, eu não tô mais comendo carne. Sim, talvez isso na sua cabeça possa fazer sentido, mas o real motivo está lá, tá pegando fogo. A Europa inteira é movida a diesel e a carvão. Só que é mais conveniente. Pensa só de você começar a parar para pensar, se você se preocupa com o meio ambiente, e eu te falar que o real motivo está lá acontecendo e você tem uma impotência perante isso, dá desconforto. Aí você não pode mais ficar com essa sensação de bem-estar, de que as coisas estão indo para um rumo bom. E o outro lado, que quer negar o aquecimento global, negando o aquecimento global, ele consegue a mesma coisa. Assim, não, gente, esse negócio não está aquecendo não, a coisa vai bem, não vai acontecer nada. E aí ele consegue dizer para si mesmo que está tudo bem. O que eu quero trazer aqui é que é mais complicado do que parece fazer as coisas acontecerem. Entende? Requer maior senso crítico. Não dá para ficar escolhendo essas pseudo-soluções. Por quê? A gente está ignorando uma coisa muito óbvia. Quem está lá no poder, lá no topo, ele está ligando para poder. Se ele quisesse realmente preservar o meio ambiente, a primeira coisa que ia ser falada é das usinas termoelétricas, que é a coisa mais preocupante. Que é óbvio que manter um continente inteiro queimando diesel e carvão é mais preocupante do que toda qualquer outra coisa. E aí sim, em segundo lugar, ó, também tem o desmatamento, também tem isso, também tem aquilo. E também é tocar no ponto de que produzir carro elétrico é muito preocupante por minerar o lítio que é produzido às baterias. Então, o povo lá em cima dá um falso alvo para você lutar e você aceita, porque traz conforto moral, traz um conforto emocional. É mais fácil só escolher um lado e se enviesar para aquilo do que manter o senso crítico, porque tudo isso que eu te falei vai te fazer pensar, por exemplo, e aí dá bagunça. Você precisa usar o seu senso crítico para saber se aquilo que eu estou falando é verdade, ou começar a abrir os olhos, se isso tocou em alguma coisa, você vai ter que começar a avaliar. Agora que você avalia, você tem que achar as respostas. O ser humano não consegue ficar dividido entre as coisas, porque gera tensão, tensão machuca, dói, incomoda. Então é mais fácil simplesmente aceitar um alvo falso que te deram. Que não é o alvo original. O alvo verdadeiro, o poder esconde. Não dá para ignorar o ponto de que o poder que está lá em cima, seja ele de qualquer natureza, está lá porque busca poder. E aí qualquer coisa que ele achar que ele ganha poder, que ele ganha voto, que ele ganha apoio, ele vai falar. Ele vai trazer essa pseudo-solução. Compreende? E aí a gente aqui que quer fazer uma coisa boa, acaba aceitando. Só que se você quer realmente ter esse conforto moral, desculpa, vai dar mais trabalho do que isso. Você precisa manter o senso crítico e não podemos ignorar o fato de que quem está lá em cima não quer o bem. Você quer prova disso? Vamos usar um simples argumento. Se quem está lá em cima fosse querer compactuar com o bem, pega um monge budista, ou sei lá, pega alguém realmente bom de caráter, você sabe, fala assim, então, eu vou te dar um país aqui para você governar, você quer? Acho que o monge vai pegar uma sala que dá na mão dele, vai estar na cabeça, porque ele vai falar, você tá maluco? Que eu vou querer conviver com aquilo? Então, mantenhamos o senso crítico e mantenhamos o olho aberto, que quem está no poder quer poder. Seja ele de um lado, seja ele do outro,
e enquanto isso cai em cima da gente. Então, quer ter conforto moral? Tenha senso crítico e tenha o trabalho para isso, né? Como, por exemplo, como eu falei ali do gado, aí você vai falar assim, não, então pode desmatar e colocar gado. Não, não pode desmatar e colocar gado. Mas então o motivo é as flatulências do gado. Não, os motivos também não são a flatulência do gado. Só que daí para achar uma resposta coerente vai dar muito mais trabalho. E aqui eu quero ver quem quer chegar nesse ponto. E meu trabalho aqui, galera, é só falando sobre como a gente funciona e como a gente aceita alvos falsos com muita facilidade, porque tendemos a buscar conforto e a nossa cabeça não suporta com tanta facilidade, tanta incoerência e ter que juntar tantas peças aí, realmente pensar. Tem uma frase, eu já não lembro mais de quem aí, se é do Jung ou de quem que é que fala que pensar dá trabalho, por isso eu prefiro julgar. Ou pensar dá trabalho, por isso as pessoas preferem julgar. E é isso aí, só um recado para nós mantermos nosso senso crítico, para podermos sim aí termos o conforto moral de falar que estamos fazendo a nossa parte. Obrigado pela atenção.